eu vou falar para você sobre alguns recursos para atender os transtornos do exagero. O que são esses transtornos do exagero, né? Eu inventei esse termo porque eu percebi, com anos e anos atendendo dependência química, que alguns outros tipos de transtornos tinham características em termos de tratamento muito parecidas. Por exemplo, o comer compulsivo, a dependência da internet, né? O comprar compulsivo, o sexo compulsivo, obviamente para quem não é bipolar, né? Tanto o sexo quanto o comprar, aquilo da impulsividade com relação a isso. A tricotilomania, que apesar de ser um pouco diferente em alguns aspectos, tem uma parte do tratamento que a gente vê que vai ser importante trabalhar, como por exemplo a motivação e a prevenção da recaída. Tá? Aquilo que hoje em dia está até sendo modificado no DSM-5, né, que os transtornos, a dependência química, né, que agora não existe mais diagnóstico em transtorno por uso de substância, foi misturada com outros transtornos aditivos, no caso o jogo, né, patológico entrou isso, e muito provavelmente para o DSM-5.1, não sei se vocês repararam que o DSM-5 antigamente se usava no 4TR em romanos, né, o DSM-4 era em romanos, e passou para arábico, né, que é aquele númerozinho comum. Sabe por que aconteceu isso? Porque eles querem renovar esse material sem que demore muito tempo. Então, provavelmente vai ter um 5.1, e não dá para fazer 5.1 em romanos, então eles criaram o número arábico. Então, provavelmente vai se ver mudanças, né? A própria questão que na CID-11 agora vai entrar a questão da dependência dos jogos digitais. A gente está vendo dependência de celular, né? Eu até fiz um videozinho para projeto, não sei se alguns acompanharam, justamente sobre essa mudança que está disponível no YouTube, né, da Casa do Psicólogo, pela Pearson. Então, esses transtornos têm uma característica em comum, que existe algo de prejuízo e de sofrimento no comportamento, mas, em contrapartida, existe algo de prazeroso. Né? Por exemplo, quando a pessoa está usando drogas, tem um lado da pessoa que tem imenso prazer usando, mas tem um monte de prejuízos sociais, econômicos, familiares, etc. Então, como eu observei isso, eu criei esse termo transtornos do exagero e escrevi um livro justamente para trabalhar com isso. E a outra coisa que eu observava era o seguinte, existem o que a gente chama de pacientes da vida real. Se vocês forem ler, por exemplo, a Judith Beck, todo mundo aqui é psicólogo? Tem alguém que é estudante? Tá, então quem não é psicólogo é estudante de psicologia? Tem alguém que não é nada disso? Eu não, sou professor de educação infantil. Professor de educação. Eu me interesso por essas coisas bastante. Existem os pacientes da vida real. Quem for ler, por exemplo, a Judith Beck, né, que é uma terapeuta, né, filha do Aaron Beck, que trabalha bastante com terapia cognitiva, né, uma das precursoras. Existe o caso Sally dela. Quem aqui não conhece o caso Sally? Né? Claro que o pessoal que talvez tu não conhece, mas é um caso assim que dá tudo certo. Tipo aquele aluno que tu aprende, né, sai daqui com várias ideias para aplicar lá com teus alunos, e tem aquele aluno que funciona tudo, tu pensa, pá, mas eu sou boa mesmo, né? O caso Célia é um caso assim, aquela paciente que tudo funciona, ela faz as tarefas de casa, ela já vem com a agenda feita. Só que esses pacientes só existem lá mesmo, porque ou eu tenho muito azar no meu consultório, né, e no São Pedro, mas ainda, e o que cai para mim não é assim, né? E acredito que para a maioria de vocês também não seja. São aqueles pacientes que têm no mínimo 3 diagnósticos, né? Quando a gente fala de uso de substâncias, por exemplo, eles querem parar de usar o crack, mas a maconha é uma droga natural, eu quero continuar usando, não é isso? Então, a gente não vê essa característica, né, de pacientes da vida real em grande parte dos materiais. Então, eu comecei a me dar conta disso, me dar conta dos transtornos do exagero e criei esse meu primeiro livro, que foi pela Sinopse, que é o Guia de Terapias Cognitivo-Comportamentais para os Transtornos do Exagero. E esse livro, uma das partes, trabalha justamente isso, né? Como que a gente vai motivar alguém para parar de exagerar? Esse é um dos
que eu considero, né, um dos nós para a gente trabalhar transtornos do exagero, né? Eu, por exemplo, estou com 1 ou 2 quilos a mais do que eu deveria estar, né? Da pessoa que até, teria que fazer dieta, mas é tão bom, né? Um docinho, eu que gosto de um docinho. A gente fica assim, né? E vocês com relação a várias outras coisas, faço ou não faço academia, caso eu compro violão, né? Trabalho com, abro o meu consultório ou tento um concurso público, sei lá, qualquer coisa que a gente fica na dúvida, né? Isso tem a ver com motivação. E quando a pessoa exagera, mais ainda, né? Como que eu vou motivar alguém para parar de exagerar? E aí se sacou uma coisa bem interessante, né? Que as pessoas não estarem prontas para a mudança não significa que elas não queiram mudar. Esse foi um selfie que eu tirei quando tocou o despertador hoje, né? Não é que eu não quisesse sair da cama. Eu pensei, mas eu merecia dormir hoje um bocadinho mais. Eu criei esse livro e eu sempre digo que esse é o livro que eu criei para morrer em paz. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, sou uma pessoa preocupada, né? E eu montei todo um modelo de tratamento para os meus pacientezinhos do São Pedro. E quando eu morrer? Vão destruir tudo que eu construí, a gente tem protocolos e protocolos, tanto que eu dei de presente para o São Pedro, doei todos os meus baralhos, né? Tudo. Pensei, vou morrer, vai morrer o tratamento lá, vão tratar, sabe-se lá de que jeito meus pacientezinhos. No ambulatório, eu trabalho no ambulatório de dependência química, no ambulatório de terapia cognitivo-comportamental e na unidade de dependência química, que eu também sou chefe. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso não aconteça, né? Porque ganhar dinheiro com livro ninguém ganha. As pessoas pensam, você está rica com... A não ser o Paulo Coelho, né? Que está rico com livros, né? E claro, o Beck está rico com livros. Com certeza, a gente ganhando 8% do valor da capa, tu não fica rico. Mas, no meu caso, eu morro em paz. Se eu morrer, eu já sei que o que eu multipliquei vai ficar. Então, eu pensei assim, eu vou fazer um livro, assim, daquilo que às vezes a gente pensa com o estagiário, tu quer que eu desenhe como tem que fazer? Né? Aí eu resolvi desenhar o que tem que fazer. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu sei de transtornos do exagero, que eu trabalho com isso desde 1994, logo que eu me formei, em 93 me formei, e compilei num livro. Então, tem um capítulo que ensina como fazer uma entrevista diagnóstica e bota uma dialogada. E faz uma colinha, porque esse livro tem vários materiais que tu imprime no site do livro, tem uma colinha que tu bota ali na prancheta com as perguntas-chave dos principais transtornos. E com uma colinha da avaliação do estado mental. E com uma ficha de avaliação inicial. Ou seja, não tem erro. Claro que eu uso isso com meus estagiários, meus residentes de psiquiatria lá. Eles recebem essa cópia todas, né, para poder aplicar isso com os pacientes. Aí depois que eles sabem como fazer, a gente pega e tem um capítulo de entrevista motivacional. E tudo que a gente faz na entrevista motivacional. E todos os instrumentos que se usa, tu pode imprimir no site do livro. Aí tem um caso de uma pessoa que trabalha muito bem com isso no Brasil, mostrando como ela fez com o caso. Aí depois vai ter da terapia cognitivo-comportamental do Beck, ensinando como fazer diagrama de conceitualização, quais as técnicas que se usa, e vários casos de pessoas que trabalham com vários transtornos do exagero, ensinando como fazer. Aí vai ter o modelo da prevenção da recaída. Bem explicadinho, vários instrumentos, que é o que vocês vão ver aqui, e vários profissionais ensinando como fazer. Depois vai ter da terapia de exposição dos estímulos, que eu criei um protocolo. Esse protocolo eu disponibilizei inteiro ali, um caso ensinando como fazer. Depois mindfulness, caso ensinando como fazer. Em termos de instrumentos de acesso, eu vou fazer pequenas brincadeiras com vocês para vocês sacarem como é que as coisas funcionam. Quero que cada um pense, não vai precisar falar em voz alta, uma coisa que vocês estão na dúvida se mudam. Pode ser qualquer coisa mesmo. Caso eu compre um violão, faço ou não academia, faço ou não dieta, né? Qualquer coisa mesmo. Mudo ou não de profissão, me mudo de cidade, troco meu namorado, né? Qualquer coisa. Pensem. Estão pensando? Isso aí sempre a gente tem alguma coisa, né? Aí, eu quero que vocês pensem de 0 a 10 o quanto é importante para vocês mudarem isso. Sendo 0 não é nada importante e 10 muito importante. Esse material tem para imprimir no site do livro.
Então, digamos, a pessoa diz lá, meu paciente dependente químico não está muito motivado, digamos que ele diga 3. Imaginem para vocês a resposta de vocês. Estão imaginando? Por que vocês imaginaram esse número e não 0? No momento que eu faço essa pergunta, né, digamos que o meu paciente ele é dependente de crack e ele diz, doutora, minha motivação, é importante 3. Por que 3 e não 0? No momento que eu pergunto por que 3 e não 0, ele vai me dar o quê? Os argumentos para a mudança. Né? Aí depois eu vou perguntar na sequência, o quanto confiante tu estás de que tu consegue mudar isso? Sendo 0 nada confiante, 10 muito confiante. Eu tô 5. Por que 5 e não 10? Quando eu pergunto por que 5 e não 10, ele vai me dar o que falta para ele em termos de confiança. E confiança, quando a gente fala em terapia cognitiva, tem muito a ver com autoeficácia. Autoeficácia é o quanto eu confio no meu próprio taco para lidar com as diversas situações. No caso, para ficar abstinente do meu comportamento exagerado. Conseguiram se dar conta que com essas perguntas, né, que eu fiz para vocês, vocês tiveram que pensar sobre o comportamento que estão na dúvida? Pensaram? Outra técnica que a gente usa bastante, isso também tem impresso no site do livro, é a balança decisória. Balança decisória é uma técnica razoavelmente fácil, mas que as pessoas às vezes não fazem certo. Né? Por que eu digo isso? Porque eu já vi várias pessoas fazerem e várias pessoas darem aula sobre esse assunto. Essa é uma técnica que a gente vai trabalhar vantagens e desvantagens de usar e vantagens e desvantagens de parar de usar. Eu posso usar isso de novo para qualquer coisa que a pessoa está na dúvida, caso eu compre o violão. Né? Imaginem vocês agora aquilo que vocês estão na dúvida de mudar. Daria para ver vantagens e desvantagens? Sim, o pulo do gato de fazer essa técnica é a seguinte, sempre na parte de cima a gente vai colocar como o paciente está no momento, a situação atual do paciente. Então vamos pensar assim, ó. Eu quero fazer de comer doce, tá? Eu adoro comer doce. Vantagens, eu vou botar de como eu estou, vantagens de comer doce. E desvantagens de comer doce. Então, primeiro nessa técnica eu tenho que fazer como o paciente está. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem muito mais facilidade em enxergar como eu estou do que fazer o que a gente chama de pré-figuração, que é eu me imaginar no futuro. Depois que o paciente fez isso, né, escreveu as vantagens e desvantagens, a gente vai, né, que a gente faz de forma conversada com ele na sessão, eu faço a paradinha do Neymar na hora de bater o pênalti. Eu peço ao paciente, agora para um pouquinho, fecha os olhos e imagina que tu paraste de comer doce. Pegando meu exemplo. Então a pessoa tem que dar uma paradinha para o cérebro dar um clique para conseguir fazer a pré-figuração. Então a pessoa imagina a sua vida assim. E aí eu vou ver vantagens de parar e desvantagens de parar. Porque os pacientes, às vezes, se a gente faz isso automático, eles não fazem essa pré-figuração e de cara vão copiando coisas, vantagens de usar nas desvantagens de parar. E não é esse o objetivo. Ali é para que ele realmente se imagine e veja coisas alternativas. Depois que a gente faz isso, digamos que eu coloque vantagem de comer doce, o prazer, né? O prazer, a socialização, que eu posso, digamos, sair com minhas amigas e comer doce, tal. Aí eu vou pedir para o paciente dar uma nota de 0 a 10 para o grau de importância que tem para ele fazer cada uma dessas coisas. Então, o prazer do doce, Renata, de 0 a 10, o quanto é importante para ti? Sendo 0 não é nada importante, 10 muito importante. 10. E aí eu vou somar e vai funcionar como uma balança, porque depois eu vou somar todas as vantagens de usar com as vantagens de parar e as vantagens de usar com as vantagens de parar e vou colocar numa balança. Eu normalmente desenho uma balancinha assim para o lado que vai. Essa é uma técnica muito interessante. Importante a gente ser neutra na técnica, a gente não querer encher de um lado e não encher do outro. Até porque se o paciente ele está ambivalente, né, ele não está suficientemente motivado, porque se ele já se decidiu pela mudança, eu preciso usar uma balança. Digamos que alguém esteja aqui para casa, assim,
decidiu, o George Clooney me convidou para casar, né? Então o George me viu, bateu o olho e me convidou para casar com ele. Tu achou, não, por que não? Tu conhece o George Clooney? Tu me conhece? Exatamente! Mas era justamente isso que eu ia dizer. Não precisa de balança. O George não vai ter dúvida nenhuma de casar comigo. Não é isso que tu pensou? Exato. Se eu não estou na dúvida, se eu não estou ambivalente, não tem por que eu fazer balança. O terapeuta, vamos tacar-lhe uma balança ali no paciente, é tão bonita essa técnica. Não precisa. É a mesma coisa. A pessoa está casada há 30 anos. Por que o marido não dá mais flores? Tem até... toca a coisa no momento solene. Porque já ganhou, já comeu, para que vai dar flor? Mas não é esse o raciocínio. Agora, se o outro está ambivalente, aí a coisa fica mais importante, né? Outra técnica, essa técnica é muito legal, tá? Que é a seguinte. Eu fiz o curso com o grupo do Miller. O Miller, para quem não sabe, criou a entrevista motivacional, né? Que é bastante utilizada e que é utilizada, inicialmente foi mais para os transtornos aditivos e hoje em dia se usa para outras coisas também, né? Para o paciente entrar no tratamento. Mas quando eu falo em transtornos do exagero, vai ser para aqueles pacientes que não têm crítica, né? Ou não estão na dúvida se mudam esse comportamento, tá? Se o paciente está motivado, eu não vou usar a entrevista motivacional. Então, no curso que eu fiz, eles usavam umas fichas de valores, tá? Que eu não gostei. Por que eu não gostei, né? Primeiro, né, existiam umas fichas com um monte de valores, alguns que não tinham nada a ver com o brasileiro. Por exemplo, mindfulness era um valor. Se eu der para o meu paciente um cartão dizendo mindfulness, o que ele vai dizer? Vai tu. Mas não é? Se os profissionais já não sabem o que é mindfulness, o que só para os pacientes? Outra coisa que eu não gostei nesse inventário, nessa ficha de valor, nessas fichas de valores, assim, tipo um baralho nosso desse, eles têm de valores, é que explicava o que era o valor embaixo. Então, por exemplo, saúde, bem-estar físico e emocional. Poxa, o que é saúde para mim pode não ser o mesmo que para o paciente. Então, eu não gostei daquele negócio. Aí eu resolvi criar o inventário de valores, da avaliação dos valores pessoais, e também pode ser impresso no livro Guia de Terapias Cognitivo-Comportamentais para os Transtornos do Exagero. Porque o objetivo é ajudar o paciente a morrer em paz, como eu falei para vocês, e não ficar rica com isso. Esse inventário ele tem duas partes, tá? Mas a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Lembrem de olhar 3 valores agora, só desse da frente, que para vocês são os mais importantes. Autenticidade. Autenticidade. É um dos valores. E aí, a gente vai pedir para o paciente para nos explicar cada um desses valores, tá? O que para eles isso significa. E agora eu quero que vocês pensem, e a gente pede para o paciente dizer, o que esses valores têm a ver com aquele comportamento que vocês estão na dúvida se mudam, que eu perguntei no início. Pensem agora. E vocês vão ver que justamente vai ou para um lado ou para o outro. Mas teve uma vez num workshop que eu estava dando, né, em Salvador, disseram, não, o meu não tem. Aí eu pensei, qual é o teu? Tinha, obviamente. Que sempre tem. Falei, isso não tem a ver com isso? Tem. Né? Sempre tem. Né? E claro que o paciente vendo isso, ele se dá conta. Né? Acho que a coisa não é bem assim. Por que eu sugeri autenticidade? Fiquei lembrando dos nossos pacientes exagerados e a gente então pode conversar sobre isso ligado ao valor, né? Que é o que poderia explicar um pouquinho isso para o grupo. Acho que eles vão gostar de entender. Por exemplo, o paciente escolheu a autenticidade. E aí? O que tu diz para o paciente? Bom, o paciente escolheu a autenticidade. O que é autenticidade para ti? Primeira coisa, que não é o mesmo que para mim. O que é autenticidade para ti? Autenticidade para mim é a gente ser fiel àquilo que a gente é e o que a gente sente em qualquer momento, independente da forma como tu vai expressar aquilo. O que tu tinha pensado, Clarice, com relação ao comportamento na dúvida de mudar ou não? Eu pensei assim, que quando eu estou, por exemplo, usando álcool, para me soltar
e para ser mais menos envergonhada, né? Eu não estou sendo eu, de verdade. E isso, depois que eu usei o álcool, faz com que eu me sinta falsa, como se eu fosse não fosse real, que eu precisasse de uma bengala. Então, no fim, eu uso, vou lá, chego na menina, né? Namoro a menina, mas aí depois que acontece, eu me sinto fraca depois que o álcool não está mais dentro de mim. Então, eu fico presa a ele, e não sou eu de verdade. Então, vai contra o meu valor de autenticidade. Então, esse seria um exemplo do que o paciente diria nessa situação. Digamos, um paciente que tem vergonha de chegar numa menina. E é isso que eu vejo de muita força nesse teu inventário. Por isso que eu disse para alavancar. Ótimo, e é bem isso. E uma das coisas que eu sempre lembro, né? Eu, como sou mais acelerada, assim, né? Mais preocupada, quando eu vou para Santa Catarina de carro, eu não gosto de gente plasta na minha frente. Tomara que nunca tenha acontecido com nenhum de vocês de ficar na minha frente, porque com certeza eu buzinei, né? Então vê aquela tartaruga na tua frente, e às vezes fica a lesma e a tartaruga querendo passar um do outro e tu atrás. Então que é horrível. Mas tu tá indo para Santa Catarina de carro, né? E aí de repente vem um caminhão na tua frente. Putz, vamos lá. Aí tu, pá, ultrapassei o caminhão. Aí tu olha, tem mais um caminhão. Vamos lá de novo. Aí tu ultrapassa. Aí de repente tu chega em Santa Catarina. E aí tu te dá conta que tu não viajaste, tu ultrapassaste caminhões. Né? Porque aí alguém te pergunta, tu viu que bonita aquela paisagem? Não. Não, mas a placa dos caminhões estava na minha frente, eu sei. Entende? Eu não curti o caminho porque eu fiquei muito preocupada com o chegar lá. Valor é isso, né? Tá, eu estou fazendo isso hoje. Isso está de acordo com o que realmente é importante para mim? Tipo, curtir uma viagem com um grupo de amigos? Se não tá, o que a gente vai fazer com isso? Né? E motivar é justamente isso. Então, esse é um instrumento que eu curto bastante. Quando o paciente já está mais motivado, esse também dá para imprimir no site do livro, do guia, a gente vai montar um plano de mudança com o paciente, né? Ou seja, os motivos mais importantes pelos quais quero fazer uma mudança são esses, minhas metas principais para eu mesmo fazer uma mudança são tais, planejo fazer essas coisas de modo a atingir meus objetivos, quais são os primeiros passos, outras pessoas que podem ajudar e como, e espero que meu plano tenha esses resultados. Isso é uma forma de estruturar um plano de ação com o paciente. Todos esses materiais que eu estou falando, eu sempre, como é impresso pelo o guia, dá toda a informação de como conseguir esses materiais gratuitamente, né, para quem tem o livro. Eu sempre tenho 2 cópias, uma fica comigo e outra com o paciente. Eu uso um carboninho ali, então tem no prontuário do paciente. Ele leva para casa, isso estrutura melhor o plano de mudança. Bom, dentro dessa mesma linha de motivação, eu comecei a me dar conta que alguns pacientes, eles não se motivavam o suficiente. E eu fiquei pensando, mas na praia, mas não está dando certo, tem pacientes que baixam várias vezes. Eu uso bonitinho a entrevista motivacional do Miller. Por que diabos acontece isso? Aí eu me dei conta que os pacientes que não se motivavam eram aqueles que não confiavam neles mesmos, que achavam que eles não tinham direito de serem felizes. E que eles não tinham esperança de que poderiam ser mais felizes se não tivessem o comportamento exagerado. E aí eu na praia até tive a ajuda da Clarice Oberman, que é minha sócia e amiga muito querida. Eu montei o baralho da motivação. O que é o baralho? Né? Eles têm 85 cartas perfil, 54 de objetivos, 38 de barreiras e 18 de superação. E tem alguns cartões, né? Que é meu perfil exagerado, meu perfil realizador de objetivos. Eu vou explicar direitinho para vocês, começando daqui, tá? Então, assim, a gente pega as cartas perfil e a gente quer, a primeira coisa é separar para o paciente o que é, quem realmente ele é, a essência dele e quem é ele quando está exagerando. Porque o paciente independente químico, pegando ele como exemplo, acha que ele não presta, é manipulador, é mau caráter, não sei o quê. E ele é assim usando as substâncias, mas a alma dele, a essência dele não é assim. Então, nas primeiras sessões, eu vou trabalhar
que ele escolha entre as cartas perfil, e eu boto esse cartão e ele vai escrever do lado, vai colocar as cartas embaixo, o que compõe o perfil de quem ele é. Aí ele vai escolher lá, sedutor, sei lá, bonito, inteligente, fracassado, sei lá quais que ele vai escolher. Só que aí depois dele escolher, eu vou colocar esse outro cartão, meu perfil exagerado, ele vai olhar se algumas daquelas cartas que ele disse que era do perfil dele, na verdade era do perfil exagerado, o que é dos dois. E vai ver nas que sobraram se tem outras cartas que compõem quem ele é quando ele está tendo comportamento exagerado. Isso está sendo bastante usado também com pacientes borderline ou pacientes muito deprimidos, para ele enxergar ele deprimido, por exemplo, exagerado na tristeza, para ele ver que isso não lhe pertence, né? Como faz aquela piada, né? Que ele não é ele quem é. Não é ele quando está exagerado, né? E aí depois, em cima disso, a gente vai trabalhar que objetivos ele já tem. Então tem vários objetivos, ser amado, ter saúde, e aí são os objetivos que ele tiver. Depois que ele procurar os objetivos, a gente vai tentar ver que objetivos ele já realizou. Então veja que a gente está levantando a bola do paciente, né? Pô, mas eu já realizei, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu consegui estudar. E aquele paciente normalmente tem uma autoestima baixíssima, acha que não realizou coisa nenhuma, que não é verdade. E aí a gente vai olhar qual é o perfil dele que ajudou ele a realizar os objetivos. Então ele vai pegar, transferir ali das cartas perfil dele, ou perfil exagerado, o que ajudou ele a realizar esses objetivos. Para ele ver que sim, tem coisas dele muito boas e tem coisas dele que fizeram com que ele realizasse coisas e que estão ali, mas que o perfil exagerado atrapalha um pouco nisso, porque aí a gente vai ver com ele que objetivos ele ainda quer realizar. Então ele vai pegar ali das cartas objetivo, o que ainda quer, não tá, mas ele quer, para trabalhar esperança. E aí depois que a gente encheu bem a bola do paciente, vamos dar um choque de realidade. Que objetivos que ele já realizou que ele pode perder por causa do perfil exagerado? Ou seja, ele pode realizar coisas, mas pode perder também por conta disso. E ele não é ele exagerado e ele pode realizar mais se ele não estiver exagerando. Depois disso, a gente vai pedir para o paciente mostrar as cartas barreira, né? Tipo não ter esperanças, não saber como sentir prazer se não exagerar, e ele vai escolher ali as barreiras que para ele existem, para ele realizar esses objetivos. E por fim, ele vai pegar as cartas superação, e aí tem vários instrumentos que a gente aplica em cada sessão com essa estruturação, porque o paciente sai com esses materiais por escrito, tá? Por exemplo, no elaborar um plano de ação, existe o plano de ação impresso no site do jogo. Né? Modificar o estilo de vida tem uma ficha específica disso, né? E várias outras coisas. Então, a gente vai colocar aqui minha superação, como superar. E aí vai ter minhas barreiras e do lado como superar. E ele sai com todo esse material. Né? Então, o jogo trabalha bem essas questões, né? Então, tem uma dose muito motivacional e tem uma dose de, tá, e agora o que a gente vai fazer? Então, esse é um jogo que eu gosto bastante. Este jogo, Renata, se tu me permite concluir, ele tem assim uma proposta muito interessante na terapia. Tu pode usar ele em vários momentos e tu pode usar ele focal. Então, por exemplo, assim, se tem um paciente narcisista, né? Uma pessoa que não consegue se perceber, né? Eu acho que dá para escutar, né? Então, assim, é muito difícil tu tocar nesse paciente, né? Porque ele não consegue ver em si as dificuldades que ele tem em ter aquela postura mais narcisista. Então, por exemplo, dá para pegar essas cartas perfil e já no início da terapia a gente dizia assim, eu vejo assim que, pô, tu é uma pessoa super inteligente, eu vejo que tu te comunica bem. Aí tu pega uma coisa positiva daquela pessoa, porque tu vai botar ela para cima e ela vai querer então te escutar, né? E aí tu dá as cartas perfil e diz assim, aqui tem uma série de características humanas, para mim que estou te conhecendo agora, né? Eu queria que tu pudesse passar por essas cartinhas e me dizer assim, ó, como tu te identifica? E aí a pessoa começa a dizer, né? Eu acho que eu sou uma pessoa interpessoal, então assim, aí ele vai se reforçar,
Né? Em seguida, tu diz para ele assim, agora passa de novo os olhos nas cartas perfil e me diz assim, ó, o que tu escuta de outras pessoas a respeito de ti. Veja, eu não estou dizendo nada para o paciente, eu não estou tocando nele de uma forma agressiva. Tipo, já te deu por conta que esse teu comportamento não é adequado e que tu vai afastar as pessoas. Eu não preciso dizer isso, porque ele vai passar pelas cartas perfil e ele vai dizer, bah, às vezes a minha mãe diz que eu sou meio assim, assado, né? Ou que eu sou meio grosseiro. E o que tu acha sobre isso que a tua mãe diz? Aí a pessoa começa então a se dar conta sem que o terapeuta precise de uma forma aversiva dar um feedback negativo, porque a gente sabe que o narcisista daí não vai voltar na outra sessão. E o nosso objetivo é que ele possa compreender o quanto aquela estratégia para ele está prejudicando em vez de ajudar, né? Então o jogo tem muito disso. Muitas, tu pode trabalhar só um ponto que tu precisa, né? Nem sempre até nos exagerados. Em outras questões também da terapia cognitiva. É muito bom esse jogo, um dos melhores instrumentos que a Renata lançou. Espetáculo, eu aplico demais e funciona super bem. Super recomendo. Né? Inclusive esse instrumento tem dentro do site como eu me vejo, como as outras pessoas me veem. A gente escreve com o paciente, então tem um protocolo bem rapidinho. Bom, depois que o paciente está motivado, a gente vai trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental do Beck, né? Também tem capítulo no livro e esses instrumentos todos têm. Bom, esse é o instrumento básico, né, chamado RPD, Registro dos Pensamentos Funcionais. Quando a gente fala em dependência química, a gente vai chamar de registro da fissura, que também pode usar para qualquer transtorno de exagero. O paciente vai anotar, cada vez que ele tiver fissura, o dia, a hora, a situação, o que ele pensou, o que ele sentiu e o que ele fez. Tá? E depois disso, né, depois que ele estiver bem treinado fazendo esse registro, porque esse registro nos dá várias coisas. Primeiro, se ele tem dia e horas de risco, quais são as situações de risco do paciente, o que ele pensou, e aí, em cima disso a gente pode trabalhar crenças, o que ele sentiu, né, como é que foi a fissura, se ele usou ou não a substância, né, ou teve ou não um comportamento exagerado, ou se ele teve alguma estratégia de enfrentamento, se essa funcionou, eu posso agregá-la no tratamento dele. Depois que ele está treinado em fazer isso, a gente sempre faz na sessão com ele, dá impresso para ele levar para a tarefa de casa, ele vai escrever uma resposta racional ao pensamento automático. Então, de repente, se ele disse o pensamento automático, eu estou aqui dando a palestra, foi, todos estão odiando, né? Aí, isso me dá fissura para comer um doce, eu posso botar uma resposta racional ao pensamento automático. Não, elas não estão odiando, já que estão prestando atenção, parece que estão sorrindo, acendem com a cabeça, tem evidências do contrário. Né? Então, isso é uma maneira já de confrontar o pensamento automático. Essa é uma técnica muito legal que se usa para dependente químico, que eu adaptei a uma técnica da depressão. Eu criei a última coluna ali, porque o dependente químico e o transtorno o exagerado, ele tem uma série de atividades que ele faz no dia a dia que é ligada a isso, tipo andar com os amigos ativa, ir nos lugares, né? Aí tu tira isso do paciente, às vezes não sobra muita coisa, o paciente se sente entediado. Então a gente vai pedir para ele colocar atividades que costumam dar prazer para ele, né, e que davam antes do uso de droga. Ele vai dar uma nota para o grau de prazer, que seria realizá-las hoje, né, uma nota para o grau de dificuldade de 0 a 10 e o risco de recaída que seria essa atividade. Aí a gente vai pegar isso e vai transcrever para esse outro material que também se imprime. A gente vai distribuir as atividades que deem o máximo prazer, com o mínimo de dificuldade, mínimo de risco de recaída, num cronograma da semana, para que ele possa ter prazer na vida sem precisar ter o comportamento exagerado. Né? Isso se usa em depressão na ativação comportamental. E esse é um outro instrumento que a gente usa, que tem no livro também, que foi desenvolvido por mim, é um questionário de situações de risco, né? De ter o comportamento exagerado. Então ele vai ver o que para ele é risco. Por exemplo, os amigos convidam para fazer tal coisa, ir à festa, ir a lugares onde tinha um comportamento disfuncional, ter dinheiro, não ter nada para fazer, sentir-se triste, falhar no sexo, ficar sozinho, seu familiar usa drogas, e etc. Ele vai marcar todas as situações de risco, tá? E aí a gente vai transcrever para esse quadro, tudo isso é impresso, né? Quais situações de risco, e a gente vai montar com ele estratégias de enfrentamento para cada uma das situações e ele sai com esse material com ele. Esse
esse é um material também de mudanças de estilo de vida que a gente vai fazer com o paciente, né? Que mudanças físicas, psicológicas, emocionais, os comportamentos e atitudes familiares, os relacionamentos sociais, amizades, financeiras, espiritualidades, ele tem, né? Essa importância dele se fazer para se manter bem. E que planos ele tem a curto, a médio e a longo prazo. Isso quando o paciente já está motivado, mas trabalhando prevenção da recaída, né? Isso entra no capítulo de prevenção da recaída, junto com aquele questionário que eu falei das situações de risco. Essa é uma ficha que eu uso na UD, também disponibilizei para imprimir, né? Quais planos para o futuro, você deseja realmente parar de usar drogas ou beber, aquilo é mais específica para a dependência química. E esse é um material interessante para uma técnica manejo de contingências, né? Ou economia de fichas. A gente vai ver comportamentos do paciente que a gente quer reforçar e comportamentos que a gente quer extinguir, tá? Então, por exemplo, ir na terapia, ele vai ganhar mais 10 pontos, tá? A frequência uma vez por semana. Ir no grupo de autoajuda, uma vez por semana, mais 10 pontos. Ir visitar o vizinho que bebe, menos 5 pontos, né? Quando? Qualquer vez. Então, a gente vai ver esses comportamentos que a gente quer reforçar, o que a gente quer extinguir, vai estipular pontos, né? A frequência que isso acontece. Recaída e lapso, que é um escorregão, né? E lá, recaída é voltar ao padrão anterior. A gente vai estipular se perde X pontos em cada um. E aí a gente vai combinar uma premiação com o paciente, que o ideal é de relacionamento, tipo, a família vai juntos fazer alguma coisa, né? Ou vão fazer um prato especial para a pessoa comer, alguma coisa nessa linha. Mas pode ser, né? Nos Estados Unidos usa até com cesta básica, vouchers que troca por dinheiro, inclusive, né? Mas lá eles fazem screening toxicológico, teste de urina para ver, e ele vai trocar por prêmios. Então isso é um material interessante, tem bem explicadinho como fazer no livro do guia. Bom, outro instrumento que eu tenho é o quebra-cabeça das crenças exageradas, que é composto por quebra-cabeças, né? Peças de quebra-cabeça, algumas 36 de crença central, 23 de crenças exageradas, que são chamadas pelo Beck de aditivas, antecipatórias, que são aquelas que antecipam o prazer, eu vou me divertir mais, eu vou aproveitar mais, né? Crenças 29 de alívio, né? Vou conseguir me soltar, vai passar minha tristeza, vai tirar coisas ruins de mim, né, se eu usar drogas. Crenças permissivas, só hoje. Etc. E crenças de controle, que são crenças que combatem as crenças exageradas. Tá? Então, se tem as crenças aditivas ou crenças exageradas, tem crenças de controle que combatem. É como se fosse o anjinho e o diabinho. Né? Se o diabinho diz, vai lá, usa, não dá nada, o anjinho vai dizer, não, olha o teu marido, olha os teus filhos. Então, como é que funciona esse jogo? A gente começa imprimindo esse RPD, né, esse registro da fissura. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Meus pais me deixaram sozinha em casa. Pensamento automático, oba. Emoção, euforia. Ação, bebeu, fissura 8. Aí a gente vai fazer com o paciente, né, uma flecha descendente, né? A flecha descendente é aquela técnica na qual a gente espreme o pensamento automático para extrair a crença central. Então eu pego o oba, o pensamento automático, tá, mas por que oba? Porque eles estão sempre me enchendo o saco. Tá, mas o que é estarem sempre te enchendo o saco? Estão sempre te vigiando, sempre me vigiando. Mas por que isso te incomoda tanto? Porque a minha vida é assim. Mas por que tu acha que eles fazem isso e fazem com que tua vida fique assim? Porque eu sou frágil. Sou frágil, crença central. Então, eu vou pegar lá, sou frágil, e aí vou ver que crenças exageradas se ativaram, né? Tipo, vou me sentir mais forte se eu usar a droga. O que sentiu? Euforia. E aí eu vou ver entre as crenças de controle quais que se encaixam aqui. Depois riem de mim, ou então, depois eu me prejudico. E aí a gente vai transferir isso para um cartão de enfrentamento que a gente imprime no site do livro. Então, eu acredito que sou frágil e que com o meu comportamento exagerado vou me sentir mais forte. Isso faz com que eu sinta euforia. No entanto, na verdade, quando eu exagero, riem de mim e eu me prejudico. E aí ele leva com ele esse cartão. E o último instrumento é o baralho do exagero, né? Foi o primeiro baralho que eu criei. Ele é composto por 64 cartas de situações de risco, 26 estratégias de enfrentamento, 30 que são estratégias de enfrentamento que também são técnicas de manejo da fissura. Então, situações de risco, alguns exemplos: receber convites de amigos para exagerar, estar com fissura, desejo por exagerar,
Exemplo de estratégia de enfrentamento. Pensar no que você diria para um amigo na mesma situação, evitar situações de risco. E de cartas que também são manejo da fissura, relaxamento diafragmático, comer ou beber algo alternativo. No manual explica como fazer cada um desses. Aí a gente tem várias formas de jogar esse jogo, tanto individual ou em grupo, né? Vou citar para vocês uma delas. Com o paciente individual, eu vou dar todas as situações de risco para ele e ele vai olhando todas que para ele são situações de risco. Então, ele vai separar, isso para mim é, isso não é, então vamos deixar de lado. Depois que eu pegar todas as que são, essas a gente vai pegar uma a uma. Bom, qual foi a tua primeira situação de risco? Ficar sozinho. E aí, eu vou dar as estratégias de enfrentamento, todas juntas, mesmo as com manejo da fissura, e ele vai ver quais as que se encaixam para essa situação de risco. Todas. Quanto mais estratégias para uma mesma situação de risco, mais chance de sucesso. E aí, tem aquela mesma ficha que tem situações de risco, estratégias que eu mostrei para vocês do guia, tem ali. Então, a gente vai transcrever as situações num lado da coluna e todas as estratégias que ele escolheu para cada situação, a gente vai transcrever na coluna estratégias. E ele leva esse material. Isso eu acho muito rico. Claro que a gente pode pegar só as técnicas de manejo da fissura e treinar uma a uma com eles. A gente pode fazer em grupo, tem uma série de grupos disponíveis. Né? Então, esse é um instrumento que eu acho bem legal. Né? Acho que trabalhar com dependência química, às vezes a gente sente que a gente está segurando um turbilhão de emoções, uma motivação que gira muito. Às vezes o paciente está motivado, às vezes não está motivado. Né? E a gente sente que é um esforço hercúleo que a gente tem que fazer para que ele caiba dentro dele mesmo. Mas se a gente consegue enxergar esse paciente do jeito que ele realmente é, que é uma pessoa frágil, que às vezes não tem fé que ele possa ser mais feliz sem ter o comportamento exagerado, vai ser mais fácil da gente ajudar esse paciente com vários instrumentos terapêuticos para que essa pessoa consiga ser feliz. E é para isso que a gente está aí, para isso que a gente escolheu a psicologia. Né? E para isso que a gente acordou cedo, num sábado, né? Para poder colocar essa sementinha no coração de cada um de vocês. Um beijo exagerado, né? Muito obrigada, era isso que eu queria falar. Muito obrigada, gente.